Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Laços Eternos. Para quem não me conhece, meu nome é Cirlaine e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a força das palavras, a força que as palavras têm em nossas vidas. Eu tô de frente para o sol aqui, deixa eu ver se eu consigo bloquear um pouco o reflexo que dá no óculos. Mas antes de nós entrarmos no assunto efetivamente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai amoroso, a Jesus, o nosso irmão, mestre e companheiro de todas as horas. Pedir que eles estejam conosco nesta manhã e que eles permaneçam conosco sempre e sempre. Que consigamos trazer Jesus para dentro das nossas vidas, das nossas almas, e consigamos fazer com que ele saia de nós, através das nossas palavras, da nossa doçura e das nossas boas ações. No Evangelho de João, o último dos evangelistas do Novo Testamento, João abre o seu evangelho da seguinte maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele. Dele, o Verbo. Essa talvez seja a referência mais clássica do poder criador das palavras. Na Gênese bíblica, uma das primeiras frases diz que é mais ou menos a seguinte: e Deus disse, guardada a analogia de Deus disse, não é? Faça-se a luz, e a luz se fez. Isso mostra o quanto as palavras podem ser criadoras, e não as palavras ditas pelo poder supremo, porque a palavra é a expressão da nossa vontade, mas não as palavras ditas assim ao acaso. Qualquer palavra é fonte criadora. Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, enquanto Chico Xavier esteve aqui encarnado, no livro Seara dos Médiuns, ele diz que a palavra vibra no alicerce de todos os males da humanidade, mas que a palavra também é a base de toda a construção do bem neste mundo. A palavra é criadora para o bem e para o mal. Nós é que precisamos ter cuidado do uso que fazemos dela. Num outro livro, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, chamado Instrumentos do Tempo, Emmanuel diz que o verbo é a engrenagem do relacionamento espiritual da Terra, porque é através das palavras que nós nos colocamos em relação uns com os outros. E mesmo aqueles desprovidos da voz encontram um meio de se expressar para se comunicar. Então, é preciso que a gente tenha extremo cuidado, porque a nossa palavra é criadora. Nesse livro, na abertura do livro Instrumentos do Tempo, Emmanuel traz a força, as características das palavras de uma maneira tão poética, mas tão intensa e tão profunda. Eu vou reproduzir algumas das citações que ele faz. Ele diz que existem palavras construções e palavras pedras. Aquelas que, quando atiramos, em algum momento de desatino, elas podem ferir gravemente. Que existem palavras luzes que fazem com que nós iluminemos os caminhos, não só os nossos, mas também os caminhos alheios. Deixa eu tentar diminuir um pouco mais o brilho aqui. Que eu estou me incomodando com o brilho, o reflexo do óculos. Então, existem as palavras luzes, né? A luz agora estava até me incomodando. E as palavras sombras, aquelas que
lançam uma nódoa sobre aqueles que às vezes estão ao nosso lado. Que existem as palavras medicamentos, né? Aquelas que são um consolo, um lenitivo, um alívio, mas que existem também as palavras bisturis, aquelas que ferem, cortam e às vezes dilaceram a alma. Que há as palavras melodia e as palavras protesto. Que há as palavras terminações, que quando ditas, terminam, encerram um relacionamento, uma amizade. Mas existem as palavras esperanças, aquelas a nos dizer que amanhã será um dia melhor. E imaginemos a nós mesmos, né? Façamos uma análise de quais têm sido as nossas palavras, quais as qualidades das nossas palavras. Têm sido as palavras medicamentos, palavras bisturis, palavras sombras ou palavras luzes, palavras terminações ou palavras esperanças. E se nós nos detivermos, mais particularmente, nestes últimos 2 meses em que o mundo, e particularmente a nossa nação, tem vivido um período tão delicado, como nós temos manifestado o nosso verbo com essas dissidências políticas, uns preferem A, outros preferem B, e se manifestam verborragicamente nas redes sociais, porque agora as manifestações pessoais nem são possíveis, ou estão mais difíceis por conta da necessidade do nosso distanciamento. Mas se nos detivermos a ler os nossos próprios comentários, se é que os fazemos nas redes sociais, eles têm sido para o bem ou não tanto? Ou a gente tem puxado brasa demais para a nossa sardinha, tirando o brilho das palavras alheias? Nós temos sido ofensivos, nós temos sido corteses, porque não é com golpes verbais que nós vamos mudar a opinião de quem quer que seja. Embora a palavra convença, o que arrasta é o exemplo, né? Quando alguém se contrapõe a uma opinião nossa, como nós reagimos? Um palestrante, inclusive do Laços, fez a palestra chamada Melhor Ser Feliz ou Ter Razão? Né? A gente quer que os outros concordem com aquilo que nós falamos. Mas, sim, é claro que é muito melhor estar junto com as pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que nós. Até porque os iguais tendem a andar juntos. Mas é preciso aprender a respeitar as opiniões alheias. Que nós tenhamos moderação nas nossas palavras. Que nós tenhamos serenidade ao nos expressarmos, quer verbalmente, quer por escrito. Que nós consigamos a serenidade precisa para não revidar. Ainda que verbalmente. Fisicamente, então, nem se fala, mas não se fala. Mas é preciso aprender a não revidar verbalmente. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, que é melhor calar para deixar falar um mais tolo. E também tem o ditado popular, né? Quando um não quer, dois não brigam. Para que nós nos lançarmos em contendas que apenas nos desgastam, nos fazem vibrar uma energia mais densa, mais pesada em nós mesmos? Vamos nos livrar desse tipo de situação. Não precisamos carregar em nós a energia da desavença, da discórdia, da destemperança. Nós podemos nos libertar disso. E nós precisamos fazê-lo. Existe uma passagem da vida de Chico Xavier, acredito que já conhecida de muitos, mas que é muito interessante. Ele estava tendo alguns problemas com alguns trabalhos no Centro Espírita em Pedro Leopoldo, e numa sessão mediúnica em que sua mãe, Xavier, ficou órfão aos 5 anos,
Ele expõe a situação e a mãe disse que para aquele problema Chico deveria usar a água da paz. Chico entendeu o recado, terminada a sessão, no dia seguinte, ele foi às farmácias de Pedro Leopoldo procurar pela tal água da paz, mas não achou. Aí, a cidade muito pequena, talvez aqui, por ser tão pequena, não tenha chegado ainda. Um amigo foi para Belo Horizonte, e aí Chico fez o pedido, né? Por favor, traga para mim a água da paz. O amigo voltou e nada de achar a água da paz em Belo Horizonte. Aí, passada uma semana, numa nova sessão mediúnica, Chico conversa novamente com a mãe que se manifesta mediunicamente e diz que ele não conseguiu achar a água da paz. E a mãe sorriu e disse: mas Chico, a água da bica ali mesmo serve, a água do pote ali mesmo serve. E ela ensinou: pegue um copo de água, coloque um gole na boca e permaneça com a água na boca pelo tempo que durar o seu desejo de retrucar. Então, se nós aprendermos a refrear as nossas palavras, quantos sabores nós vamos evitar em nossas vidas? Se nós aprendermos a tomar cuidado com aquilo que falamos, nós com certeza teremos uma vida mais leve, mais tranquila, porque a grande maioria dos males em nossa vida acontece por conta do uso inadequado que nós fazemos das palavras quando nós proferimos. Até porque, como disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. E não é o que entra pela boca do homem que o enlameia, mas o que enlameia o homem é o que sai da sua boca. E Chico Xavier, já que estávamos falando dele, ele tem lições primorosas no sentido do bom uso que devemos fazer das palavras. Ele aprendeu com muita precisão o cuidado necessário de usar as palavras adequadas, não usar palavras pesadas, pejorativas. Então, no dicionário de Chico, né, não existiam prostitutas, mas mulheres que comercializavam as forças sexuais. Não haviam presos, mas educandos, nem empregados, que eram apenas os auxiliares. Os pobres eram os mais necessitados. Os adversários, os nossos amigos mais estimulantes. E os maus, apenas os ainda não bons. Esses eufemismos que Chico usava mostra que esse pequeno cuidado quando nós usamos as palavras podem suavizar as expressões e a energia que as palavras têm, não é? Porque a palavra expressa o nosso sentimento, né? A palavra expressa o nosso pensamento. E as palavras podem melhorar ou piorar o ambiente espiritual de nós mesmos e do ambiente em que nós estamos. E mais uma vez, eu volto a Chico Xavier para dar um exemplo, e aí, para ele que tinha mediunidade de vidência, como imperioso ter cuidado com aquilo que falamos, por conta da energia que as nossas palavras levam quando elas são proferidas. No livro da biografia de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, existe a passagem de quando Chico estava indo para o trabalho de manhã, na Fazenda Modelo, e uma vizinha que tinha passado com ele numa sessão mediúnica na véspera e tinha pego uma receita do Dr. Bezerra de Menezes por intermédio da mediunidade de Chico, ela tinha ficado com uma dúvida na prescrição
e ela parou o Chico de manhã para pedir a orientação de Chico a respeito da sua dúvida. E aí o Chico disse assim, não posso agora, na volta a gente conversa. Ele deu uns 3 ou 4 passos e ouviu Emmanuel, o mentor dele que o seguia de perto. 5 minutos não vão lhe fazer mal, não vão lhe atrapalhar. Chico volta, conversa com a vizinha, esclarece as dúvidas que ela tinha, e ela diz assim, vá com Deus. E Chico vai. E aí, alguns metros à frente, Emmanuel se manifesta para Chico novamente, fala assim, vire-se, né, para ele virar em direção à vizinha. Ele vê saindo da boca da vizinha e vindo em direção a ele, uma energia fluida, branca, luminosa, chegando até ele e penetrando todo o seu corpo. Aí Emmanuel termina a lição dizendo assim, imagine se ela tivesse dito, vá com o diabo. Cistos, cisas, chispas e outras coisas mais é que teriam vindo em sua direção. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado, porque palavras não são só palavras. Palavras são as nossas criações mentais. Palavras são carregadas das nossas energias. E, às vezes, as palavras criam tantos mal-entendidos, não é? Às vezes, tantas coisas ruins decorrem de uma palavra dita de uma forma meio torcida, né? Ou chega na pessoa com um entendimento meio torcido. Nós influenciamos as pessoas com aquilo que falamos. É preciso que nós tenhamos cuidado, porque as palavras refletem o nosso sentimento e o nosso sentimento chega. Não é tão bom nós sermos recebidos por palavras doces, palavras amorosas, palavras carinhosas, porque não são apenas palavras, é o sentimento das pessoas que vem em nossa direção. Da mesma forma, quando as palavras são rudes, são grosseiras, agressivas, pesadas, elas também vão carregadas do nosso sentimento e elas também fazem mal. Quando nós recebemos essas palavras mais duras, nós sentimos essa animosidade, algo nos incomoda e definitivamente não é algo que nos faça bem. Então nós precisamos tomar extremo cuidado naquilo que falamos. E se nós refletimos pelas nossas palavras, os nossos sentimentos, se nós não estamos num bom momento, talvez seja ocasião de mergulharmos no reduto do silêncio. Porque no silêncio a gente evita tantas complicações. O silêncio nem sempre é concordância, mas o silêncio é o momento de parar e refletir. Eu e meu marido tínhamos um combinado no trato com as crianças quando eles eram menores, de que quando um de nós perdia a paciência, quem ia cuidar ou dar a bronca era o outro. Porque quando nós estamos nervosos, agitados, bravos, a gente reflete isso nas nossas palavras e a gente afeta o outro. Então, que a gente consiga calar quando o nosso coração, a nossa vibração, o nosso sentimento não estiver em padrão mais elevado. Mas é preciso que a gente dê um pulo aí nessa situação. A gente precisa reverter isso dentro de nós. Nós precisamos fazer com que a nossa vibração íntima mude
para que as nossas palavras mudem e que o ambiente à nossa volta não fique mais pesado ainda, né? Façamos uso de uma boa leitura, de uma boa música, que saibamos cultivar, né? Uma leitura sadia, o Evangelho segundo o Espiritismo, livros pequenos de mensagem, como Minutos de Sabedoria, Gotas de Esperança, trazem tantas mensagens positivas que ajudam com que nós melhoremos o nosso astral. E melhorando o nosso astral, as nossas palavras vão mudar também para melhor, felizmente, né? E aí talvez vocês digam que, não, então eu não posso mais ler notícia, né? Não posso mais entrar no Facebook para ler o que os meus próprios amigos escrevem, porque alguns deles, infelizmente, ainda se deixam levar pelas suas convicções e quando expressam a sua opinião, acabam não sendo tão hábeis no uso das suas palavras. Não é o caso de nos alienarmos do que está acontecendo no mundo, principalmente num momento como esse, né, que estamos vivendo, em que a informação é fundamental para que nós saibamos como nos proteger, como cuidar, e aqueles que têm condições em como ajudar os outros. Então, que a gente se informe, sim, mas se informe, ponto. Não vamos ficar ouvindo a opinião de A ou de B ou de C sobre aquele assunto. Criemos a nossa própria opinião com base naquilo em que nos informamos. Mas sem ficar martelando as coisas negativas que andam acontecendo Brasil e mundo afora. Nós precisamos cuidar do nosso campo mental. E selecionar aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que assistimos, aquilo que lemos, é fundamental para que o nosso campo mental mantenha o padrão que nós queremos que ele tenha. Se você quer continuar vibrando numa vibração mais densa, continue vendo, ouvindo, assistindo os filmes, os noticiários e as opiniões que te levem a isso. Mas se você prefere estar num padrão mais leve, mais suave, mais amoroso, mais sereno, mais pacífico, está na sua mão, está nas nossas mãos fazer com que o nosso campo mental fique mais suave, mais brando, mais sereno, mais pacífico, inclusive pelas leituras, pelas mensagens que nós permitimos que adentrem para o nosso cérebro, para o nosso conhecimento. Desculpe. Nos momentos, então, em que percebermos que a nossa energia estiver desequilibrada, seja por qual motivo for, vamos tomar um cuidado extra para não despejar esta energia no ambiente. Porque nós podemos contaminar o outro. E se nós não queremos ser contaminados por energias negativas alheias, nós também não devemos contaminar o mundo alheio com as nossas energias negativas. A negatividade precisa ser colocada de lado em nossas vidas. Pessimismo, idem. Nós temos a obrigação de nos mantermos bem. É a responsabilidade nossa, de cada um de nós. E se nós não temos condição, não temos a possibilidade de mudar a energia do outro, nós temos pleno poder de mudar a nossa própria energia. Se nós continuarmos no ciclo vicioso das palavras duras, né, da aspereza, nós continuaremos nesse redemoinho, nesse turbilhão que vai sempre nos afundar mais e mais na nossa própria negatividade. Quem é que gosta de ficar ao lado de alguém que só reclama, resmunga, pragueja, fala palavrão em excesso,
não faz bem, não nos faz bem. Então nós podemos mudar isso, né? Tem uma passagem do Evangelho de Mateus, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, fazer uma cola. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 22. Jesus vem nos mostrar com bastante firmeza a nossa responsabilidade acerca daquilo que falamos. Diz Jesus: mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca, que era uma expressão da época que significava um certo desprezo, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser vós sois loucos, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. É claro, né, que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a gente sabe que a intenção agrava ou atenua a falta. Existem pessoas que são extremamente brincalhonas e que usam as palavras, às vezes a palavra é inadequada, mas ela não vai com a energia inadequada, né? Então, como a intenção agrava ou atenua a falta, é claro que a nossa intenção é sempre considerada. Mas por que apenas dizer ao seu irmão, vós sois loucos, aquele que a pronunciasse, mereceria ser condenado pelo fogo do inferno, guardada aí a ressalva de que o inferno era algo em que o povo de então acreditava, né? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Então, quando nós expressamos algo com a nossa voz, por intermédio das nossas palavras, que é contrário à lei de amor, isso é levado em conta, porque é a lei base que o Cristo nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós emanamos através da nossa voz. E é preciso, já que as palavras refletem os nossos sentimentos, é preciso que nós policiemos também os nossos sentimentos, né? Que quando nós estivermos num sentimento mais turbulento, mais agressivo, ou tristonho, ou pessimista, nós mudemos isso dentro de nós. Mas talvez vocês digam que não é fácil isso. Com prática, se torna muito simples. Joana de Ângeles tem uma recomendação que é fantástica. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: crie bons hábitos e torne-se escravo deles. Crie bons hábitos e torne-se escravo deles. E Joana de Ângeles diz o seguinte: criemos o hábito de dizer coisas positivas diariamente para nós mesmos. A princípio, diz ela, por automatismo psicológico. E aí nós vamos perceber que esse automatismo de dizer coisas positivas para nós mesmos muda algo aqui dentro. E isso, com o tempo, conclui Joana de Ângeles, há de tornar-se um entusiasmo racional. Porque o otimismo, quando nós o vivenciamos, faz um bem enorme para o nosso organismo físico e mental, o nosso psiquismo. Então, criemos o hábito de dizer coisas positivas para nós mesmos. Mas aí vocês vão dizer, mas às vezes eu estou tão jururu, essa situação toda, tanta gente desencarnando, tanta briga na política. Como proceder? Né? Eu tenho algumas coisas que eu já usei, algumas que eu ainda uso. Né? Quando o pensamento negativo vem, quando a revolta vem, quando
o desespero vem, o medo vem, a angústia vem, chacoalhe vigorosamente a cabeça, chacoalhe vigorosamente a cabeça. Não há pensamento que permaneça no lugar. Depois disso, tenha um mantra, uma música, ou uma palavra que te faz sentir bem, ou uma lembrança alegre da infância, de qualquer momento, algo que te deixe feliz. Deixa essa imagem, esse pensamento, essa música na manga. Depois de chacoalhar a cabeça, pegue esta lembrança e fique rememorando esta lembrança quantas e quantas vezes forem necessárias, até que você, sem perceber, terá abandonado aquele sentimento mais negativo, mais pesado, mais denso, e estará vibrando em uma outra energia. Ou cante uma música. Eu gosto muito do poeta Vinícius de Moraes, na música que ele chama de Samba da Bênção. É de uma poesia, de uma melodia, é de uma felicidade o que ele nos traz ali. Ele diz o seguinte: é melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Façamos essa luz vibrar no nosso coração. Cante esta música, cante outra música que te deixe feliz. Mas não permaneça na vibração de tristeza, na vibração de dor, na vibração de pesar. Não permaneça nisso, porque isso faz com que nós nos afundemos cada vez mais. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. E que a luz brilhe intensamente em nossos corações, nesta manhã iluminada de domingo. Que a luz brilhe intensamente em nossas vidas, iluminando o nosso caminho sempre e sempre e sempre. Que nós sejamos luz aonde quer que estejamos. Que nós consigamos acender essa luz que existe dentro de nós, porque ela existe. Ela está aí. Tenho certeza de que é possível, sim, mudar a nossa vibração para um padrão melhor. E que nós consigamos fazer a prática da positividade através de palavras positivas ditas para nós mesmos a cada manhã. E falando em música, eu ouvi uma música que eu gosto muito essa semana na voz de Zizi Posse. E chama Logo de Manhã, Bom Dia. Então, que esse dia seja realmente bom e que bons sejam todos os outros nossos dias em nossas vidas. Que a paz do Mestre Jesus vibre intensamente em nossos corações e que nós saiamos espalhando palavras de amor, de alegria, de compreensão, de fraternidade, de solidariedade, onde quer que nós estejamos, ainda que sejam palavras virtuais, que nós façamos o Cristo sair de nós através das nossas boas palavras. Que o nosso Pai amoroso abençoe a todos nós e permaneça em nossas vidas por todo sempre. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.